Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Existem 3 temas tocados por Jesus nesse breve evangelho, sendo que aparentemente o que está no centro é o que na realidade reflete a síntese dos que estão nas extremidades. O primeiro deles é a questão dos escândalos. O que está no centro é o perdão e em seguida vem a fé. Sobre os escândalos, Jesus diz: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. E aí utiliza esta imagem fortíssima. Seria melhor para ele que produz escândalos que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço, que é uma pedra enorme, e lhe atirassem no mar. Bom, a imagem fala por ela mesma. Mas o que chama a atenção é esta primeira expressão. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Por um lado, parece uma injustiça, parece uma coisa meio contraditória. É inevitável, mas ai de quem fizer. Mas é melhor que a gente interprete de outra maneira. É inevitável que aconteçam escândalos. Mas acontecer escândalos, porque eu posso me escandalizar com alguma coisa que eu vi, porque eu sou muito sensível, porque eu não estou preparado, isso é uma coisa. Outra coisa é alguém produzir escândalos. Então, digamos que os escândalos podem ser unilaterais. Alguma pessoa se sentiu assim, escandalizada. Mas outra coisa é alguém verdadeiramente dar motivo para escândalos. Então, com isso, Jesus fala da grandeza do estrago produzido pelo escândalo. No segundo momento, o tema colocado é o perdão. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. E se isso acontecer 7 vezes no mesmo dia, perdoa-lhe. O que está em questão é uma abertura, uma atitude de perdoar que não encontra obstáculos a não ser o fechamento para o perdão. É interessante que aqui se coloca de uma maneira que o outro deve se converter. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. É interessante como aqui a gente vê a dimensão da justiça e da misericórdia verdadeiramente de braços dados aqui. E se isso acontece 7 vezes no mesmo dia, deves perdoar. O que quer dizer
que para nós não existe obstáculos nem condições para o perdão. Estamos dispostos a perdoar sempre, assim devemos ser. As pessoas precisam se converter, aceitar o perdão. Então, há uma atitude de perdoar, que pode variar daqueles que se abrem e recebem ou não esse perdão. E o terceiro ponto, eles dizem a Jesus, os apóstolos, aumenta a nossa fé. E Jesus diz, não é questão de tamanho. Se a vossa fé fosse do tamanho de um pequeno grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. É muito interessante que os dois exemplos dados por Jesus, na primeira parte e aqui na terceira parte, se referem a alguma coisa a ser colocada no mar. Então Jesus parece fazer uma comparação entre as duas coisas. Um escândalo, por menor que seja, é uma coisa tão grave que mereceria, ou que poderia merecer, um castigo de alguém ser lançado no mar sem poder sair de lá. Uma fé tão pequena como um grão de mostarda seria suficiente para demonstrar, para que ela se demonstrasse através de um sinal, de uma amoreira arrancada por ordem de quem tem fé para se plantar no mar. Os dois exemplos parecem fazer uma conexão entre a gravidade do escândalo e a grandeza da fé. O escândalo, por pequeno que seja, é absurdo, é escândalo demais, se for produzido sobretudo. A fé, por menor que seja, é grande demais. E se a gente pode falar em relação a eliminar os escândalos e a demonstrar a fé, aí volto na ideia, temos no centro a questão que é uma síntese, o perdão. Arrancar uma amoreira para jogá-la no mar, muitas vezes parece ser mais fácil do que arrancar uma mágoa do coração e perdoar. Por outro lado, arrancar uma mágoa do coração é um sinal de fé, tanto quanto a capacidade de jogar uma amoreira no mar. E o perdão e a conversão que estão nesta hipótese que Jesus coloca no meio são a maneira de demonstrar a fé e de evitar e resolver escândalos. Rezemos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que inteiramente disponíveis nos dediquemos a vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.